E são assuntos que nós vamos seguramente analisar a partir de agora com o Issa Agostinho e o Wellington Calazans. Eu vou estender o meu boa noite aos dois. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Dorival D'Aleixo. Boa noite, Sal. E a você também assistindo aqui ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. Vamos então começar por olhar para as notas que fazem a atualidade internacional e é seguramente por este apoio que Putin acaba de pedir a Erdogan que vamos começar por olhar para a exportação de cereais russos. Wellington, é por si que vamos seguramente começar. É só mais um dos vários que vão sendo aqui pedidos, digamos, apoios, pelo menos aquilo que temos vindo a noticiar nos últimos dias, mas como é que podemos olhar para isto de forma particular? Olha, eu observo que a Rússia tenta criar alternativas que não dependam da palavra dos países membros da NATO para que os acordos feitos sejam cumpridos. Porque todas as tentativas da Rússia de dialogar com a NATO foram frustradas, né? Tanto que o Acordo de Minsk produziu tudo isso que estamos aí vivendo no leste europeu, com essa instabilidade que já acaba por afetar praticamente todo o planeta. A questão dos grãos, ainda que o percentual seja de apenas 5% do volume mundial, é muito importante para os europeus em especial. Muito é falado sobre países africanos que são prejudicados, e isso, de certa forma, também é verdade, mas os países europeus sentiram muito mais esse impacto da suspensão do acordo dos grãos por parte dos russos, porque os preços aumentaram imediatamente na Europa. Isso quer dizer que os grãos ucranianos atendem muito mais às necessidades do europeu do que dos africanos, como tem sido de uma maneira repetida, publicado na imprensa para sensibilizar a opinião pública, demonizando assim a Rússia, os russos e os líderes russos. Ocorre que quando a Rússia tomou a decisão de não renovar o acordo dos grãos, isso se deu porque o SWIFT não permite que a Rússia receba aquilo que vende, não permite que a Rússia pratique normalmente o comércio através dos seus grãos, e então era um acordo exclusivamente para favorecer aos ucranianos. A parte ucraniana agora lamenta que perdeu o acesso ao mar e, com isso, toda essa revolta por parte dos países membros da NATO em relação a essa questão. Quando a Rússia busca o Recep Erdogan, que tem sido esforçado para conseguir um acordo, a Rússia busca que a Turquia seja o destino ou o meio, né, de escoamento dos produtos russos sem a dependência dos portos e mares que estão sob o domínio dos países membros da NATO. Por total falta de confiança, e com toda razão, naquilo que é acordado entre os países membros da NATO, liderados pelos Estados Unidos da América, e que nunca é cumprido. Tudo que é acordado deixa de ser cumprido. Então a Rússia busca essa alternativa junto aos turcos, porque pode sim ser uma solução para esse impasse dos grãos, e eu espero que o Erdogan não seja pressionado a negar esse tipo de acesso, porque isso iria revelar que, mais importante do que o fluxo dos grãos, estaria o sufocamento econômico da Rússia, não importa que pessoas sejam prejudicadas na questão alimentar em diferentes partes do planeta. Wellington, é um irritante nada novo, mas o que é este pacote de ajuda militar anunciado agora para Taiwan traz de diferente em relação a tudo o que já vimos até aqui, o que gera esta onda de protestos, a olharmos também para aquilo que foram as palavras proferidas pelo porta-voz do Ministério da Defesa chinês? Olha, o que muda na prática, Dorivaldo, é que antes nós só tínhamos a desconfiança
de que a máxima de que os norte-americanos não cumprem acordos era uma teoria, e agora vai para a prática, porque eles são signatários do acordo de uma só China. E eu avisei aqui inúmeras vezes nos meus comentários, com muita tranquilidade, né, que os norte-americanos iriam trair o acordo, porque é tradição norte-americana trair acordos. E aí está mais uma prova. Então, a novidade é que saiu da teoria para a prática, nesse caso específico, porque em outros, como o de Minsk, que eu mencionei há pouco, também não houve o cumprimento, e em tantos outros acordos que os norte-americanos não cumprem. Então, é a tradição norte-americana não cumprir acordos. E está provado, mais uma vez, com esse desrespeito a essa questão de uma só China, e é a única reivindicação chinesa. Respeitem o acordo de uma só China, porque a nossa soberania será defendida de todas as maneiras pelos chineses, pelo governo chinês, pelas estruturas chinesas. Os norte-americanos não têm a menor condição de encabeçar uma guerra contra a China nesse momento. A guerra, na verdade, ela começou, não uma guerra bélica. No início desse mês, por exemplo, o acesso a determinados componentes, são 8 produtos de galho e 6 de germânio, alegando razões de segurança nacional, eles estão sendo controlados pelos chineses, e os norte-americanos têm dificuldade na produção de chips. Pode faltar aviões, drones, equipamentos bélicos norte-americanos por falta desse material que os chineses cortaram. Então a guerra já começou, mas um outro tipo de guerra. Agora, se houver um confronto entre Taiwan e China, não deve durar 2 dias, porque o exército chinês é infinitamente superior e será mais uma humilhação. Depois da Ucrânia, ou paralelamente à Ucrânia, será mais uma derrota norte-americana num cenário de guerra, e isso enfraquecerá ainda mais uma já cambaleante NATO, que é liderada pelos norte-americanos, que cobra 2% de países para oferecer uma proteção que não tem condições de oferecer na prática, é apenas uma fonte geradora de corrupção, equipamentos bélicos que são entregues a grupos terroristas, especialmente no continente africano nesse momento. Então é tudo vergonhoso. O mundo precisa de uma revisão. As Nações Unidas não têm mais controle sobre a situação, é preciso refundar as Nações Unidas, é preciso que os países, as potências, especialmente nucleares, percebam que essa escalada é perigosa, e nós estamos aqui como meros narradores de tragédia, cumprindo o nosso papel, que é informar o nosso público. Certo. Agora, as cooperações a nível da defesa e militar seguem e somam. Ontem já estivemos aqui a falar sobre uma com o ISAU, mas hoje trazemos então a cooperação entre o Irão e a Bielorrússia, estes que agora vão também expandir a sua cooperação militar. É consigo que vamos começar, Wellington. Qual é o seu olhar para esta nova porta de cooperação que se abre para estes 2 países no âmbito militar? Olha, o Irão ele tem um drone hoje que é respeitado em todo o mundo pelo êxito, né, que tem apresentado na prática, no campo de batalha. Então, a Bielorrússia tem sido preparada para um avanço da NATO e, com isso, está buscando alternativas para a defesa territorial e da sua própria soberania e existência, ainda que a Rússia já tenha manifestado de qualquer ataque à Bielorrússia seria um ataque também à Rússia. Ou seja, a situação fica cada vez mais delicada. A aproximação entre Irão e Bielorrússia é também comercial, não é apenas bélica, tá, Dorival? É importante que isso seja destacado. Uhum. A questão é que qualquer país que busque caminhos que não são traçados, ou que não sejam traçados por um Ocidente que cegamente ainda acredita na unipolaridade, ele vai ser visto como um desafeto, vai ser demonizado, vai ser visto como uma ameaça ao planeta e etc. Quando a ameaça ao planeta, nós estamos vendo quem é que promove todos os dias. Então, é realmente uma situação de busca, de troca, de intercâmbio educacional também. Ninguém mencionou isso na imprensa ocidental, eu tive que buscar isso na imprensa da Bielorrússia e também do Irão, tá? Troca de
tecnologia universitária. Obviamente que isso pode passar por pesquisa científica na área bélica, mas não necessariamente é uma promoção de armamentos e etc. Isso é troca de conhecimento, porque o conhecimento ele eleva uma sociedade, o padrão de qualidade e também a qualidade do próprio povo. Então, devemos ver também a questão alimentar, que a Bielorrússia e o Irã estão buscando parcerias nessa vertente, que foi pouco comentada, e também tem uma importância muito grande para essa permanente ameaça de crise alimentar diante desse cenário de instabilidade vivido no planeta. Afirmativo. Wellington, estes 79 anos de celebração já nos levam aqui a crer que as reflexões à volta daquilo que aconteceu há 79 anos já têm algum impacto naquilo que é a forma como o mundo vai levando as coisas. Ou seja, as reais lições destes momentos de revolta terão ficado ou não terão sido ainda, digamos, absorvidas de forma suficiente para que fique um exemplo deixado por este momento? Olha, Dorivaldo, o exemplo teria que ser seguido. O meu colega Issal, ele fez uma boa exposição por uma história que decorreu de uma narrativa que foi sendo consolidada ao longo dos anos. A Polônia tem, nos tempos de hoje, a oportunidade de ver, naquele massacre de 180 mil pessoas, pelo menos, né, em pouco mais de 2 meses, uma história que deva ser evitada e não repetida como farsa, né? Porque chamar mortos de herói e ignorar que os governantes daquela época acreditaram piamente na França e na Inglaterra de que iriam apoiar a Polônia caso ela confrontasse os nazistas da Alemanha, isso deveria servir de exemplo para essa mesma Polônia de hoje, que quer dizer aos vivos que eles poderão ser os heróis de amanhã numa guerra contra a Rússia, caso ela invada a Bielorrússia, queira tomar parte da Ucrânia, que alega ser sido tomada indevidamente. Então, Dorivaldo, esse tipo de história que é resgatada em forma de homenagem a mortos, eu considero que mereça, nesse caso da Polônia, uma revisão histórica, tá? Porque ela foi consolidada a partir de narrativas que escondem a hipocrisia do Reino Unido e da França naquela oportunidade. Nunca é demais lembrar que a exigência final de Hitler, certo, de que Danzig, 95% alemão, fosse devolvido à Alemanha, exatamente como os seus habitantes desejavam, era absolutamente razoável naquela oportunidade, e apenas um terrível erro diplomático dos britânicos levou os poloneses a recusar o pedido, provocando assim aquela guerra. E a ampla alegação posterior de que Hitler pretendia conquistar o mundo era totalmente absurda. E o líder alemão daquela oportunidade, e que eu abomino, bom que se diga isso, né? Mas eu estou falando aqui sobre história, ele fez muitos esforços para evitar a guerra com a Grã-Bretanha ou a França. E acabou que esses dois países, Grã-Bretanha e França, jogaram a Polônia numa fogueira e hoje querem dizer que a Polônia tentou evitar a chegada do Exército Vermelho. Ora, se não fosse o Exército Vermelho, as coisas teriam sido bem piores para a Polônia. E a história deveria ser contada com mais seriedade. Então, é óbvio que devemos lamentar todas as mortes e devemos considerar, sim, heróis todos aqueles que foram enganados pelo governo polonês da época. Mas não podemos esquecer que a Polônia hoje corre o mesmo risco de entrar de cabeça numa guerra fadada ao fracasso, do mesmo jeito que foi há 79 anos. Então, Dorivaldo, que esse exemplo, que foi celebrado em forma de luto e luta,
ele seja motivo de reflexão sobre o papel do político contemporâneo para evitar catástrofes como estas que estamos aqui comentando. Wellington Calazans e Sá Agostinho, muito obrigado. É sempre um gosto enorme tê-los aqui no Hora 10 da noite. Eu vou querer contar com vocês em próximas oportunidades. Até lá, um forte abraço e um muito obrigado por mais uma presença aqui nesta edição. Eu que agradeço. O nosso colega Sal já caiu a conexão dele, mas certamente ele está agradecido e espero estar aqui em outras oportunidades para falarmos sobre geopolítica. Um grande abraço e continuação de bom trabalho. Afirmativo. Boa noite. Um grande abraço aos dois e até uma próxima oportunidade.